Oi? Você sabia que o Corvo é baseado em fatos reais e que ele aconteceu com o próprio James O'Barr, que é o autor dos quadrinhos? Quando eu digo que foi em fatos reais, não é que o cara morreu e voltou dos mortos, tá, gente? Ele só perdeu a amada dele, igual o Eric perdeu a dele. O filme é baseado nos quadrinhos do James, né? Mas a versão original só saiu depois de muitos anos, porque na primeira vez teve muitos cortes, porque como estava recente o acidente e tudo mais, além das questões técnicas, também tinha as questões emocionais. Tinha muita coisa que ele não sabia lidar e ele preferiu tirar. A culpa que o Eric carrega durante a história, porque ele não conseguiu ajudar a noiva dele, também simboliza a culpa do próprio James por não ter conseguido fazer nada em relação à sua companheira no dia do acidente. O James, ele era um adolescente inconsequente e não pagava os impostos do seu carro. E aí um dia, se ele usasse o carro, os tiras iam identificar e ele ligou para a moça, né? Pediu para que ela viesse buscar ele. E aí nesse meio tempo passou um cara bêbado dirigindo, passou por cima do carro dela e ela morreu na hora. Depois disso, obviamente, ele se culpou e foi domado por muita raiva, muita angústia, muita dor, muita mágoa. E ele achou que se ele passasse tudo isso pro papel, ele se livraria de tudo e viraria tudo fumaça. O nome verdadeiro dela era Beverly, mas ele escolheu o nome Shelley para a história, né? E o Shelley vem de Mary Shelley, que foi quem escreveu Frankenstein, e o Eric vem do Fantasma da Ópera, né? Porque ele diz que o Eric veio do Fantasma da Ópera porque a morte de Shelley me transformou em um monstro por baixo da pele, escondido pelo rosto estoico da normalidade. Ele também criou a obra porque ele achava que se não existia justiça na vida real, ele ia inventar a própria dele. Hoje entendo que o perdão se dá a quem perdoa. Eric e eu teve que se perdoar. Fez parte disso voltar ao túmulo que eu não visitava havia décadas. Outra parte foi aceitar a morte do meu amigo Brandon Lee no set de adaptação do Corvo para o cinema. Para quem não sabe, o Brandon Lee morreu durante as gravações, naquela clássica cena do tiroteio, e aí ele se culpou novamente, né? Então, antes ele achava que se ele tivesse pago os impostos, ligado 5 minutinhos depois, a mina ainda estaria viva, e aí ele também começou a achar que se ele não tivesse escrito esta merda, né, segundo as palavras dele, o Brandon Lee ainda estaria vivo, e aí ele se afundou de novo. Quem tirou ele do buraco e trouxe ele de volta para a vida foi a esposa do Brandon Lee, a Elisa. Ela que compartilhou com ele todos os sentimentos, o luto, e falou para ele aquela frase que é tão simples e que a gente tem tanta dificuldade de aceitar, que é: a culpa não foi sua. Um dos motivos também que ele não soltou a obra no começo foi porque ele tinha medo que as pessoas achassem que ele estava se aproveitando do que aconteceu, né, para ganhar coisas com HQ. Ele tinha medo da história que ele viveu também perder o valor, então ele precisou lidar com muitas coisas dentro dele antes de finalmente se libertar. E hoje ele não sente mais esse sentimento, ele está completamente livre. Ele diz: o corvo é minha maneira de festejar um amor de verdade. Ninguém morre enquanto for amado, e eu sei que em algum lugar Shelley sorri. Bom, eu espero que, se você que era fã do Corvo e escutou tudo isso, tenha ficado muito mais... que você tenha se tornado ainda muito mais fã, né? Porque eram uns bagulho da hora que eu não sabia. E se você não conhece, mas você sentiu interesse, por favor, vai ler, vai assistir, porque o bagulho é bom. E se você não tá nem aí, tudo bem também, tá? Tchau!